Brasília é a primeira cidade do país a receber tecnologia 5G. TCU abre apuração sobre PEC, que cria benefícios em ano eleitoral. E você vai ver também. Mais de 60 milhões de brasileiros sofrem com insegurança alimentar, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. OMS confirma mais de 6 mil casos de varíola do macaco e convoca reunião de emergência. Boris Johnson enfrenta parlamento após demissão em massa e rejeita pedidos para renunciar. Eurocopa começa na Inglaterra e impulsiona o crescimento do futebol feminino no continente. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, o Tribunal de Contas da União abriu uma apuração sobre a PEC que cria benefícios sociais há poucos meses das eleições. A proposta defende um estado de emergência no país e, como consequência, um aumento de gastos. As medidas previstas na PEC que auxiliam os mais pobres são temporárias e válidas até o final do ano. Nos cofres públicos, o impacto da proposta pode chegar a até 41,2 bilhões de reais. O Ministério Público abriu um pedido de investigação junto ao TCU. Pela legislação, não pode haver criação nem aumento de programas sociais em ano eleitoral, exceto em estado de emergência. O Tribunal de Contas da União disse que vai analisar o pedido do Ministério Público e verificar se a PEC compromete o equilíbrio das contas públicas. O tribunal afirmou que pode haver retrocesso para o país. E olha só que bacana, a internet 5G já está funcionando no Brasil com estreia em Brasília. A tecnologia é compatível em mais de 60 modelos de celulares. A velocidade de conexão deve aumentar em até 100 vezes. As empresas de telefonia já podem ativar a internet de quinta geração no Distrito Federal. A autorização definitiva da Agência Nacional de Telecomunicações começou em Brasília, que serve como piloto para os processos de liberação das demais capitais, por já contar com as condições operacionais necessárias. Passo a passo, a tecnologia vem ganhando qualidade no Brasil e agilizando os processos online. Na segunda metade dos anos 90 e início da década de 2000, a novidade era a internet discada, que era conectada a uma linha telefônica e demorava muito para ser acessada. Sua característica mais marcante era o barulho. Essa era a forma mais comum de acessar sites. A internet muitas vezes caía e demorava muito mesmo para baixar arquivos pequenos. A tecnologia 5G Standalone permite o tráfego de dados 100 vezes mais rápido que o padrão e permite que mais aparelhos móveis se conectem simultaneamente, com mais estabilidade do que as redes atuais. Além disso, a tecnologia favorece o uso de ferramentas inteligentes, interconexão de equipamentos e máquinas em tempo real. O 5G deve impulsionar vários setores, além do de telecomunicações. Essa tecnologia facilita a distribuição das redes inteligentes e monitora o tempo todo o sistema de geração, fornecimento e distribuição de energia elétrica. As próximas cidades que vão receber a tecnologia 5G são Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. Um estudo da Fundação Arimex revela que o trabalho informal é, na maioria das vezes, resultado das condições de subsistência. O estudo traçou um panorama da informalidade no Brasil. Roberta trabalha como vendedora ambulante, mas antes conseguiu se aposentar como técnica de enfermagem. Segundo ela, o trabalho com carteira assinada foi importante para garantir os direitos que ela tem hoje. Dá a impressão que você vende todos os dias, não vende todos os dias. O Iaco é peruano.
Ele sobrevive das toucas de lã fabricadas por ele e vendidas pela Roberta. Ele também não tem carteira assinada, mas paga o carnê do INSS em dia para tentar garantir a aposentadoria no futuro. Eu trabalho e daí pago por fora, pago em caixa, me seguro de vida. 60% dos trabalhadores informais estão nessa situação para suprir necessidades básicas. Muitos até já trabalharam com carteira assinada, mas hoje, por conta da crise, precisaram buscar outras alternativas para poder garantir uma renda mínima. A gente chama as pessoas que fazem corres, bicos. Muitas dessas pessoas têm mais de um trabalho ao mesmo tempo e pelas circunstâncias do trabalho dessas pessoas, elas não conseguem nem desenvolver as habilidades no ofício que elas têm, porque são trabalhos de baixíssima complexidade e também não conseguem gerar acúmulo financeiro para permitir melhorar suas condições de vida. Então são pessoas que não têm realmente uma perspectiva de desenvolvimento ou crescimento de nenhum tipo. Seu Rafael vende café nas ruas do centro de São Paulo com uma moto elétrica. O idoso tenta complementar a renda. Ele é mestre de obras e já tentou voltar ao mercado de trabalho, mas por causa da idade não teve mais oportunidades. Campo de serviço na construção civil, ele não abre espaço para quem tem mais de 50 anos, já não quer mais, entendeu? É jovem de 30 anos, é por aí. Então, eu tenho certeza que eu estava, talvez, nessas barraquinhas também. Já o seu Manuel, que ainda espera pela aposentadoria, tenta sobreviver vendendo água e refrigerante no centro da maior capital do país. Ele reclama que, além de correr atrás das vendas, também tem que fugir da fiscalização, já que não consegue regularizar o trabalho. A gente vai tentar na prefeitura, a gente vai tentar fazer e os caras não aceitam. A gente quer trabalhar honestamente, mas eles não aceitam. E nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, analistas monitoram de perto os dados da economia americana. Nesta quarta-feira, foi divulgado pelo Escritório Nacional de Estatísticas que as ofertas de emprego e as demissões voltaram a cair em maio no país. No total, foram registradas 11,3 milhões de ofertas de emprego em maio, 427 mil a menos do que em abril. Já o número de trabalhadores que deixaram seus empregos caiu levemente para 4,3 milhões, frente aos 4,4 milhões do mês anterior. O mercado de trabalho vive um momento de tensão nos Estados Unidos. Analistas destacam que as ofertas de emprego se mantêm acima de 11 milhões há 6 meses, enquanto os pedidos de demissão continuam sendo maciços e as demissões extremamente baixas. Desde o fim do ano passado, os trabalhadores aproveitam as oportunidades de emprego para melhorar suas condições trabalhistas, em um momento em que as ofertas de emprego são muito mais numerosas do que os trabalhadores disponíveis. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, chegando a bater aí os R$ 5,46, acompanhando um movimento internacional de fuga para a segurança em meio aos temores de uma recessão global. A moeda norte-americana subiu 0,60% e encerrou o dia cotada a R$ 5,421 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, passou a subir no final do pregão desta quarta-feira após passar a maior parte do dia em queda. O indicador fechou em alta de 0,43% a 98.719 pontos. O custo da cesta básica de alimentos aumentou em junho em 9 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. São Paulo foi a capital onde foi registrado o maior custo. Entre maio e junho, as maiores altas ocorreram no Nordeste, nas cidades de Fortaleza, Natal e João Pessoa. Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo, R$ 777,01, seguida por Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Na comparação com junho do ano passado, todas as capitais pesquisadas tiveram alta de preço.
O salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.527,67, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212. Entre os produtos que sofreram aumento estão o leite integral e a manteiga. O preço do pão francês, da farinha de trigo, do feijão carioquinha e do quilo do café também subiram. Na contramão, a batata apresentou queda de preço em todas as cidades. Mais de 60 milhões de brasileiros sofrem com a insegurança alimentar, diz a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. É isso mesmo, o relatório apontou que mais de 15 milhões de brasileiros lidaram com insegurança alimentar grave nos últimos anos. Os dados da pesquisa feita entre 2019 e 2021 mostrou que 61,3 milhões de pessoas sofreram com a insegurança alimentar. Um total de 3 em cada 10 habitantes do Brasil, que tem uma população estimada em pouco mais de 213 milhões. A organização define em 2 grupos: a insegurança moderada, onde a população, por medo de não conseguir alimento, reduz a quantidade e a qualidade de comida, e a insegurança grave, onde não há comida e a pessoa passa fome por dias. Os últimos números da instituição revelaram uma piora alarmante da fome. Em 2021, 2 bilhões de pessoas enfrentavam um cenário de insegurança alimentar ou severa, número maior do que o observado antes da pandemia de coronavírus. As mulheres são as que mais sofrem com essa condição, segundo o órgão. As projeções indicaram ainda que 8% da população global deve passar fome em 2030. E falando sobre saúde, a Organização Mundial da Saúde confirmou nesta quarta-feira que já foram relatados mais de 6 mil casos de varíola do macaco em 58 países do mundo desde o início do surto em maio. É isso mesmo, Juliana. A entidade não descarta aí declarar a doença como emergência de saúde global, mesmo status da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde vai reunir especialistas em varíola do macaco para decidir se o agravamento do surto agora constitui uma emergência global de saúde. Foi o que afirmou nesta quarta-feira o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Minhas equipes estão acompanhando os dados de perto. Pretendo reunir o comitê de emergência para que sejam atualizados sobre a epidemiologia, evolução do surto e implementação de contramedidas. Vou juntá-los na semana de 18 de julho ou antes, se preciso. De acordo com a organização, já são mais de 6 mil casos da varíola do macaco em 58 países. A onda de infecções acontece desde o início de maio, fora dos países da África Ocidental e Central, onde a doença tem sido endêmica há muito tempo. A Europa é o epicentro atual, registrando mais de 80% dos casos em todo o mundo. Na África, as infecções estão aparecendo em países não afetados anteriormente, e números recordes estão sendo registrados em locais que têm experiência prévia com a doença. É altamente provável que haja um número significativo de casos não sendo detectados por conta das dificuldades em implementar uma testagem ampla. E você vai ver ainda nesta edição. Eurocopa começa na Inglaterra e impulsiona aí o crescimento do futebol feminino no continente. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. E para você que nos acompanha, um ótimo fim de quarta-feira. Vamos falar sobre o caso do vereador Gabriel Monteiro, do PL, que corre o risco de perder o mandato por conta de denúncias. Os vereadores que integram a Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores do Rio aceitaram a denúncia contra o vereador Gabriel Monteiro. Agora, a representação volta para o Conselho de Ética da Casa. No próximo dia 12, o Conselho se reúne para sortear o relator que vai ser o responsável pelo caso e poderá chamar testemunhas, recolher novas provas e ouvir o próprio vereador. Ele também será o responsável pelo documento final que pode pedir ou não a cassação de Monteiro.
Vamos aguardar esta decisão. Agora, os fluminenses que utilizam o VLT Carioca, o sistema de transporte de veículo leve sobre trilhos, é melhor se prepararem para o reajuste da tarifa. As passagens do VLT Carioca vão ficar mais caras a partir do dia 5 de agosto. A tarifa passa a ser de R$ 4,05. O reajuste é de cerca de 6,5% em relação ao valor atual, que hoje é de R$ 3,80. A justificativa é que a tarifa do transporte não foi reajustada desde a inauguração em 2016, que o serviço já transportou cerca de 88 milhões de passageiros e completa 6 anos em 2022. E vamos para um momento de comemoração. O bairro de Copacabana completa hoje 130 anos. Copacabana está fazendo aniversário nesta quarta-feira e para comemorar os 130 anos da Princesinha do Mar, veja como este bairro mundialmente conhecido deu os seus primeiros passos. A fundação do bairro aconteceu em 1892 durante a inauguração provisória do túnel Real Grandeza, atual túnel velho. A criação de linhas de bonde também facilitou o acesso de moradores de outras regiões a Copacabana e seu consequente crescimento. Já em 1905, foi iniciada a obra da Avenida Atlântica e do internacionalmente conhecido Calçadão, feito com pedras vindas diretamente de Portugal. O ano de 1914 foi erguido o Forte de Copacabana, obra que viraria símbolo do bairro. Hoje, um dos pontos turísticos, o local foi palco de eventos históricos como a Revolta dos 18 do Forte. Outro grande ícone do bairro foi construído, o Hotel Copacabana Palace, o primeiro grande edifício da região. Foi erguido em 1923. Hoje o bairro é famoso também pela praia em forma de meia-lua, e um dos bairros mais animados do Rio. Que comemoração! 130 anos! Copacabana merece. Essas foram as notícias do Rio. Mas antes de ir, Juliana, bem-vinda de volta. Muito obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E parabéns aí à bela Copacabana, né? Obrigada, Anderson, pelas informações. E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo começou a convocar mais de 400 mil mesários para as próximas eleições. No país, o Tribunal Superior Eleitoral prevê que 2 milhões de pessoas devem colaborar com o pleito deste ano. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. O TRE de São Paulo já iniciou a convocação dos mais de 400 mil mesários e mesárias que vão conduzir a votação no dia 2 de outubro nas 101.627 sessões eleitorais em São Paulo. Pessoas que vão auxiliar os trabalhos nos locais de votação. Em todo o Brasil, o TSE prevê 2 milhões de mesários. As convocações são feitas por e-mail ou aplicativo de mensagens, de acordo com o TRE de São Paulo. A partir do recebimento, o eleitor ou eleitora tem 5 dias para aceitar ou contestar a convocação. Essa contestação deve ser feita mediante requerimento junto ao juiz eleitoral. O trabalho é obrigatório e a dispensa só ocorre em casos excepcionais. E quem pode ser mesário ou mesária? Eleitoras e eleitores maiores de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral podem receber uma convocação para trabalharem como mesária ou mesário, ou mesmo se voluntariarem. Quem trabalha como mesário ou mesária tem direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado e também para cada dia de treinamento em emprego público ou privado. O mesário ganha auxílio alimentação no valor de R$ 45 por turno de votação, além de ter preferência no desempate em concursos públicos que tenham essa previsão no edital. E falando sobre o conflito no leste europeu, a agência da Organização das Nações Unidas, a Acnur, divulgou hoje que quase 9 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa. Uma das maiores crises de deslocamento humano do mundo. O governador de Donetsk disse que 350 mil civis ainda estão na província e que a retirada urgente deles é necessária para salvar vidas. Sloviansk deve ser a próxima batalha sangrenta. A cidade está sendo fortemente bombardeada. Depois de assumir o controle total da província de Luhansk, os russos agora concentram os ataques na província de Donetsk. Juntas, elas formam a região do Donbass, que Vladimir Putin quer tomar por completo e planeja ligá-las à Rússia através de ferrovias. Os separatistas pró-Moscou já ocupam parte do Donbass desde 2014, quando teve início a Guerra Civil Ucraniana.
Boris Johnson está na corda bamba. O primeiro-ministro britânico disse hoje que seu governo não renunciará após a saída de 2 de seus mais importantes ministros e de uma série de autoridades de menor escalão também se demitirem em protesto contra sua liderança. As crises e os escândalos no governo, contudo, vêm se atropelando sem trégua. E Johnson enfrenta agora a insegurança em seu gabinete. As renúncias de 2 dos principais ministros da Economia e da Saúde num intervalo de 9 minutos põe o premier no momento mais delicado do mandato. Em meio à incerteza, Johnson prometeu seguir em frente durante a sessão semanal de perguntas na Câmara dos Comuns. É exatamente quando os tempos estão difíceis, quando o país está enfrentando pressões sobre a economia e pressões sobre seu orçamento e quando temos a maior guerra na Europa em 80 anos. É exatamente o momento em que se espera que um governo continue com seu trabalho, que ele não saia e que continue com o trabalho e se concentre nas coisas que realmente importam. Os escândalos não param de crescer em torno de Johnson, desde o chamado Partygate, o escândalo das festas organizadas que violavam as regras contra a Covid em 2020 e 2021. A isso se somaram o financiamento irregular da luxuosa reforma de sua residência oficial, acusações de designações duvidosas, entre outras. E vamos agora falar sobre esporte. Quem está aqui com a gente com todas as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Leonardo. Boa noite, Maria Alice. Seja bem-vinda de volta, Juliana. Obrigada, e vamos falar Leonardo. Aqui de esporte como toda quarta-feira, não é verdade? Quais são as novidades hoje? Temos bastante coisa. Vamos começar aí falando de Eurocopa Feminina, que começou hoje. E, como já adiantei, nessa quarta-feira lá na Inglaterra começou a Eurocopa, né? Na partida inaugural, o país sede venceu a Áustria por 1-0 no estádio Old Trafford, casa do Manchester United. O torneio está servindo para impulsionar o futebol feminino na Europa. Cerca de 77 mil torcedores lotaram o estádio Old Trafford no jogo de abertura da Eurocopa Feminina 2022. Mais de 500 mil ingressos foram vendidos para todo o torneio, o que demonstra o entusiasmo dos torcedores com o potencial de crescimento da modalidade. Eu jogo desde os 7 anos, então acho que o esporte está cada vez maior e inspira mais jovens a jogar. Isso é muito bom. Uma torcedora austríaca elogiou a mudança que a Euro 2022 pode trazer, mas disse que o desenvolvimento do futebol feminino deveria ter acontecido antes. Acho que está na hora de termos salários iguais para as equipes feminina e masculina e que isso seja mais normal na sociedade. E já é hora de um público maior, de mais exposição e destaque para o futebol feminino, porque as meninas arrasam. A Inglaterra está no grupo A da competição e ainda vai enfrentar a Noruega e a Irlanda do Norte. As donas da casa esperam melhorar a campanha da última Eurocopa em 2017, quando foram derrotadas pela Holanda, que conquistou o título. E lá na França, o Paris Saint-Germain anunciou seu novo treinador. Depois de uma longa novela para negociar a saída do argentino Maurício Pochettino, o clube contratou o Christophe Galtier para comandar o time. Em meio às especulações de uma possível saída do Neymar do clube, ele afirmou que deseja a permanência do brasileiro. O francês foi apresentado no Parque dos Príncipes e já comanda a equipe no primeiro treino da pré-temporada. Pochettino tinha contrato até o ano que vem, mas a campanha decepcionante na última Liga dos Campeões da Europa fez com que a saída fosse antecipada de maneira discreta, com apenas um anúncio no site do clube. Posso dizer que estou emocionado, sim, que estou orgulhoso também. Cheguei no Parque dos Príncipes 45 minutos atrás. É um símbolo do futebol francês e aqui há a frase que resume: aqui é Paris. Galtier também falou sobre as especulações de uma possível saída de Neymar veiculadas na imprensa e afirmou que deseja a permanência do brasileiro no clube. O francês deixou o Nice no final de junho e é o 7º treinador da era do fundo de investimento Qatar Sports no clube. Ele é um dos técnicos mais regulares da última década na França, mas não tem experiência no cenário europeu. E aqui na América do Sul, a noite desta quarta-feira, de emoção na Taça Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Vamos conferir os jogos. Daqui a pouco, às 7h15, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o paraguaio Cerro Porteño para confirmar a classificação para as quartas de final contra o Atlético Mineiro. Na ida, 3-0 para o Verdão.
Às 9h30 jogam no Maracanã Flamengo e Tolima, da Colômbia. O rubro-negro tem vantagem por ter ganho a partida de ida por 1-0 e pode até mesmo empatar. No mesmo horário, em Buenos Aires, tem clássico argentino entre River Plate e Vélez Sarsfield. A vantagem do Vélez, que venceu o primeiro jogo por 1-0. Tem decisão também na Copa Sul-Americana. No Castelão, às 7h15 da noite, o Ceará pega o The Strongest da Bolívia. E na Vila Belmiro, às 9h30, o Santos encara o Deportivo Táchira da Venezuela. Bem, eu fico por aqui, as informações desta quarta-feira. E vocês seguem aqui com o programa do Jornal das 6h30. Até a próxima. Uma boa noite. Como sempre, quarta-feira, muitos jogos, né, Léo? Cardápio variado. Léo. Só escolher. É isso aí. Obrigada. Até a próxima quarta-feira, Léo. Até. Obrigada. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até amanhã.